Eu quero começar contando para vocês uma antiga história, uma história milenar da tradição sufi, e que nos fala sobre alguns peixes que ouviram falar de uma substância maravilhosa, de algo extraordinário, que poderia dar a eles tudo o que eles precisassem, toda saúde, bem-estar, prosperidade, tudo aquilo que eles quisessem na vida. Eles ficaram tão encantados sobre isto, que eles quiseram saber o que era e contaram a eles: é água. Eles então começaram a procurar água por toda parte, e eles saíram buscando a água e convocando outros peixes para esta busca. Os outros peixes, entusiasmados por esta mesma busca e ideia, começaram então a fazer os seus grupos de busca, cada um buscando do seu jeito, cada um tentando da sua forma. Cada um tentando fazer da sua busca e do seu meio um jeito de alcançar essa tal de água que se falava. Mas esses peixes que originalmente tinham ouvido falar sobre essa história não estavam convencidos com nenhum dos métodos utilizados, porque alguns dos peixes acharam que o melhor era se reunir em grupos, construir grandes catedrais e ali tentarem descobrir do que essa tal de água era. Outros peixes acharam que o negócio era fazer grandes academias, grandes projetos de pesquisa e aí descobrir o que essa tal de água era. Outros acharam que não era nada disso e aí se isolaram no fundo do mar e, como eremitas, procuraram compreender por si mesmos o que essa tal de água era. Mas aqueles peixes originais que buscavam não estavam convencidos de nada disso. Ouviram falar de um velho e sábio peixe que morava muito longe e dizia-se sabia o que a tal de água era. Esses peixes, então, navegam por muitos mares, chegam neste lugar, encontram este velho e sábio peixe e perguntam: nos diga por favor, o que é a água? Este sábio peixe era sábio mesmo, morre de rir. E diz: vocês estão vendo, a água é tudo que vocês já têm, é onde vocês estão, é aquilo que os faz vivos. Eles ficam decepcionados. Então a água não é tudo isso que nos falaram? Não é aquilo que pode nos dar tudo o que nós precisamos, que pode oferecer toda a nossa prosperidade, bem-estar, felicidade, saúde? E ele diz: a água é exatamente isso. Mas nós não compreendemos. Nós não estamos vivendo isto. E o sábio e velho peixe diz: está tudo bem, é que vocês ainda não conseguiram se dar conta de que já estão vivendo aquilo que buscam. Então ele convidou esses peixes a pular. E quando eles passassem acima da linha da água, eles encontrariam outro elemento. E quando eles encontrassem esse outro elemento, eles entenderiam melhor o que essa tal de água era. Os peixes começam a pular, e alguns passam pela linha da água, chegam ao ar, sentem que vão morrer, que aquilo está difícil, que eles não conseguem viver ali, eles voltam para a água e sentem aquele bem-estar profundo, aquela completude, aquela plenitude, aquele senso de realização, e alguns exclamam felizes: sim, eu compreendi, eu tive uma experiência transcendental. Esta história pode nos conduzir no entendimento desta busca múltipla que nos faz entender e compreender e mergulhar cada vez mais fundo naquilo que já somos, na inteligência que já nos habita, na condição que já está disponível. Talvez um dos aspectos que nós podemos começar nessa diversidade religiosa é entender que, quem sabe, nossa religião seja a busca de nós mesmos. Mas aí nós vamos colecionar histórias a respeito dessas questões, e eu ouvi de um rabino cabalista em Tel Aviv, quando ele começava uma palestra, a seguinte expressão: sua crença em Deus é irrelevante. E eu pensei: nossa, um rabino em Tel Aviv falando isso, que coisa interessante. E ele continuou dizendo: pois Deus se manifesta através das leis que regem a vida e a morte. Você não controla estas leis, você apenas as experimenta. É como dizer que você não acredita na lei da gravidade. Se você saltar de um prédio de 20 andares, você vai perceber que a sua crença é irrelevante. É preciso que a gente compreenda, portanto,
que, independente da crença que nós temos sobre a realidade transcendente que nos perpassa, esta crença é irrelevante, porque essa realidade nos perpassa. Nós nascemos e nós morremos, e isto é a condição de estarmos nesse ambiente existencial que faz toda a diferença. Dizem os sábios chineses, de uma outra tradição, que vai nos convidar, então, a repensar sobre nossa trajetória, para que a gente possa compreender mais um pouco da religião comum a todos nós. Dizem esses sábios que a vida, a existência, é uma ponte entre o nascimento e a morte. Não construa seus castelos na ponte. Ponte foi feita para passar, não foi feita para ficar. Assim, aproveite a paisagem, carpe diem. É preciso que a gente se dê conta, portanto, que talvez um outro aspecto da religião comum a todos nós é que a nossa religião pode ser o entendimento da existência, abrir o livro da vida, e todos os dias contribuir com essa grande história, fazer esta grande diferença. Quando nós vamos passear por muitas tradições, nós vamos ver muitos espaços de sabedoria sendo apresentados neste grande esquema da diversidade que nos une numa mesma e única expressão, no desejo absoluto de uma realização, de uma felicidade, de um bem-estar. Então, nós abrimos o livro Egípcio dos Mortos e vamos ver lá um grande roteiro, que fala da morte, mas é um grande roteiro da vida. Porque dizem os egípcios que quando o indivíduo morre, ele deseja ir para a Ilha dos Deuses, que é uma espécie de paraíso para os egípcios, um nirvana egipciano, e eles desejam ir para a Ilha dos Deuses, onde habitam todos os deuses, onde a vida é fantástica. E esse indivíduo precisa fazer um bardo, uma travessia. E é um barqueiro que vai levá-lo. Esse barqueiro vai fazer 2 perguntas. E a primeira pergunta é: a sua vida te fez feliz? E se a resposta do indivíduo for não, ele não vai habitar a Ilha dos Deuses. Mas vamos combinar que ninguém precisa morrer para ser expulso do paraíso se a sua vida não te faz feliz. Você já está exilado da Ilha dos Deuses, você já está fora do paraíso. Então, esta pergunta é para ser exercitada desde já e todos os dias. Mas se o indivíduo diz sim, o barqueiro então vai fazer uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: tua vida fez outras pessoas felizes? Se a resposta for não, o indivíduo não vai poder ir para a Ilha dos Deuses. De novo, acredito que esse é um roteiro para a gente entender se habitamos ou não o paraíso da existência. Porque se nossa vida não faz outras pessoas felizes, nós já estamos exilados do nirvana existencial. Assim, a resposta, quando vinha um sim, com 2 sims, esse indivíduo podia ir para a Ilha dos Deuses. E a gente pensa, acabaram os testes. Que nada, no livro Egípcio dos Mortos, os testes não param nunca, é uma coisa que vai de um para outro, em cada estágio, aumentando o nível de consciência do indivíduo. Mas eu vou falar da terceira tarefa, que eu considero fundamental para chegarmos a outro elemento de unidade na diversidade religiosa que todos temos, que é a pergunta que Thoth, o Deus da sabedoria, ou o teste que Thoth, o Deus da sabedoria, vai fazer com esse indivíduo que está fazendo sua passagem. Há uma grande balança com 2 pratos muito grandes, e Thoth recolhe o coração do indivíduo, coloca num dos pratos dessa balança, e do outro lado, no outro prato, há uma pena. E este coração não pode pesar mais do que uma pena, senão o indivíduo nem desce, volta no mesmo barco. É interessante a gente pensar sobre isto, porque se o nosso coração pesa mais do que uma pena, a gente realmente não pode ficar no paraíso. Nós precisamos de um coração leve, nós precisamos de uma capacidade de olhar para a vida de uma forma que tenha leveza. Isso significa trabalhar o estado do perdão. Perdão é uma palavra latina que vem do prefixo per, que é perene, permanente, doar, que é abrir mão. Perdoar é abrir mão permanentemente, não deixar nada grudado em nós. Assim, perdoar nunca teve a ver com outro, sempre teve a ver conosco.
Tem gente que não perdoa até quem já morreu. Isso significa que a questão nunca foi com o outro, sempre foi com a gente mesmo. Então, tornar-se leve, tornar-se livre, e talvez um outro elemento que nós podemos pensar é que a nossa religião seja a da leveza. E aí nós vamos percebendo que todas as tradições vão expressando questões que são a busca de toda a humanidade. Baha'u'lláh, o profeta, fundador da fé Bahá'í, ele vai dizer que um sintoma básico da paz é a gentileza. Que quando nós saímos da gentileza é porque nós saímos da paz. E é interessante que a gente possa pensar, portanto, que uma expressão máxima da nossa paz seja o cultivo permanente da nossa gentileza para com todos, para com tudo e para com nós mesmos. E talvez nós podemos dizer, então, que a nossa religião também é a gentileza. Que a nossa religião pode ser a gentileza. E aí nós vamos percebendo que nessa diversidade de interesses, de ideias, de visões, há tantas coisas que a gente vê e diz, mas com isso eu também me identifico. Isso também fala em meu nome. Isso também convoca meu coração. Isso também faz da vida uma sintonia com a minha vida. Passando por outra tradição, nós vamos ouvir as histórias dos mestres toltecas que vão nos dizer que a vida é um sonho de humanidade. E havia uma primeira aldeia que sonhava a vida, mas essa vida não era muito boa, até que nessa aldeia nasceu um sábio. E este sábio, então, ele sonhou um sonho de uma humanidade muito melhor. E ele ensinou às pessoas este sonho. E todos, então, aprendendo este sonho, passaram a conviver em grande harmonia, paz e bem-aventurança. Mas um dia esse sábio morreu. E as pessoas dessa comunidade passaram a ensinar os seus filhos aquilo que tinham aprendido, porém esqueciam alguma coisinha aqui, outra coisinha lá. Na geração seguinte, muitas coisas se esqueceram, até que dizem os mestres toltecas que a humanidade iria se esquecer do sonho original. E haveria de nascer mais um sábio que pudesse, então, recontar à humanidade este sonho. Por isso os avatares, por isso os profetas de tantos tempos. Mas dizem os mestres toltecas que cada um de nós é também um que desperta para ouvir o sonho e ser capaz de reproduzi-lo na realidade, ser capaz de colocá-lo em prática. Então nós podemos dizer que há também para nós todos uma religião dos sonhadores, que nós somos indivíduos que sonhamos com a bem-aventurança de um mundo melhor, de algo que pode nos inspirar para coisas melhores, para tempos melhores. Há tantas possibilidades religiosas, mas uma só convocação, uma transformação daquilo que percebemos, daquilo que somos e daquilo que vivemos em algo profundamente melhor, que a gente possa entregar para a vida, algo que faz da vida um campo mais florido, uma experiência mais pacífica, um estado de maior amorosidade. E talvez nós possamos dizer, então, que a nossa religião é o amor. Que o amor pode nos inspirar a todos, pode nos guiar a todos, pode nos ensinar a todos, acolher a todos sem distinção. E quando eu digo todos mesmos, todos os seres em todas as dimensões. É preciso que a gente compreenda que o verdadeiro espírito do religare não é algo que nos separa quando nós percebemos as diferentes expressões, mas é algo que nos convoca à unidade, à integridade e à absoluta afinidade com tudo aquilo que é vivo e que pulsa vida em nós e vida no planeta. Nós somos Gaia, nós habitamos Gaia, nós pertencemos a Gaia. Nós podemos dizer que a nossa religião é a vida. E assim, com tantos aspectos de uma mesma e profunda religião viva, é preciso que a gente aprenda mesmo a compartilhar no tempo da nossa existência aquilo que de melhor a gente tem a oferecer. Que sejamos capazes de perfumar a vida com os nossos sorrisos, que sejamos capazes de espalhar a nossa gentileza,
que sejamos capazes de aceitar aquilo que é pelo que é, e não por nossos julgamentos, mas, mais que tudo, compreender uma visão de Pierre Weill, que é o primeiro reitor e fundador da Universidade Internacional da Paz, a Unipaz. Ele diz que a fonte de todo conflito é nossa ilusão de separatividade, é imaginarmos que nós estamos efetivamente separados uns dos outros e entre os muitos ecossistemas. Esta ilusão gera conflito dentro e fora de nós. Ao sairmos dessa ilusão e despertarmos para novas potencialidades, nós seremos capazes de unificar todos esses aspectos da religião em nós, a gentileza, a integridade, o amor, a vida, e expressarmos isto na prática de um bem viver, de um bem fazer, de um bem cuidar e de um prosperar coletivo. É preciso que compreendamos que o chamado é individual para uma tarefa coletiva. Cada um de nós há que atender esse chamado, há que ouvir aquilo que é a sua própria vocação. Há claramente em nós uma diversidade, algo que nos faz únicos e peculiares. Mas isto não é uma separação, é uma complementaridade. É porque todos somos absolutamente necessários, que estamos juntos neste mesmo tempo e neste mesmo planeta. É claro que entre nós há alguns que já despertaram com interesse de fazer com que esta unidade se dê. E eu percebo que há algum tempo nós éramos considerados loucos e éramos muito poucos. Eu vejo hoje que nós ainda somos loucos, mas já não somos tão poucos. Que bom. Gratidão.